Olá, pessoal, tudo bem? Professor André Almeida, da Escola de Filosofia e Pensamento Crítico, e hoje nós vamos iniciar a nossa aula número 3 da Escola dos Análises. Nós continuamos aqui com a nossa aula de Teoria da História. Quero agradecer a todos aí que divulgaram o trabalho da gente. Tivemos aí mais ou menos aí uma grande quantidade de visualizações. Logo no primeiro dia já bateu aí 800 visualizações. Então agradeço a todos que divulgaram, nós já atingimos a meta e a nossa forma de agradecer não poderia ser outra senão fazer uma aula para todos aqueles que ajudaram a gente a divulgar a Escola de Pensamento Crítico, que sem vocês ela não tem nem razão de existir. Não só mas também nós não criamos apenas essa escola para falar de teoria da história, mas também para falar dela, tendo em vista que muitos estudantes de história têm dificuldade com esse componente, pelo menos é o que nos chega até então. Não vou dizer que são todos, mas uma grande quantidade. E o nosso intuito é justamente pegar vocês pela mão e tentar levar a teoria da história da melhor forma possível. Nós estamos estudando essa obra aqui do Barros, que é Teoria da História, volume 5, A Escola dos Análises e a Nova História, que é essa obra aqui, show de bola, do Barros. Então, o Barros ele tem esse volume que trata especificamente da Escola dos Análises, mas ele também tem outros volumes também de Teoria da História, que vai tratar dessa questão. Entre eles, a gente tem o volume 1, que é esse aqui, ó. No volume 1, o Barros ele vai tratar dos princípios e conceitos fundamentais, que é esse aqui. Então, aqui, por exemplo, nessa obra, ele vai ter aqui, quer ver? Ele vai tratar sobre a questão de teoria, a questão de metodologia, a questão de historiografia, a questão de filosofia da história, a questão de teoria da história. Então, é uma obra basilar para quem precisa conhecer teoria da história. Esse é o volume 1. Nós começamos aqui pelo volume 5, tá? E aí, no volume 2, ele vai tratar especificamente dos primeiros paradigmas, que é o positivismo e o estoicismo. Então, o Barros ele vai fazer uma diferença entre, inclusive está nessa obra aqui também, uma diferença entre paradigma e escola. E nessa obra aqui ele vai tratar dos primeiros, que ele chama de primeiros paradigmas. Esse aqui é o volume 2. Já no volume 3, ele vai tratar do que ele chama de paradigmas revolucionários. Contudo, Barros coloca da seguinte maneira: quais são os paradigmas revolucionários? Ele vai tratar do marxismo, e aí destaca aqui Marx, propriamente dito, juntamente com seu parceiro Engels, nesse volume aqui, que é o volume 3. Nesse volume aqui também, que ele chama de paradigma revolucionário, ele vai tratar do filósofo Nietzsche e do seu, vamos dizer assim, e da influência que Nietzsche teve sobre Foucault e como Foucault acaba tendo também uma perspectiva no campo da teoria da história, ok? Não é que Foucault fosse historiador, Foucault era filósofo, mas ele, segundo Barros, dá para extrair tanto de Nietzsche quanto de Foucault uma concepção de teoria da história. Então, no caso do Nietzsche, Nietzsche não era filósofo, Nietzsche não era filósofo, Nietzsche era filólogo, mas passa ao longo da sua produção, passa de filólogo para filósofo. Então, o Nietzsche é muito mais conhecido como filósofo, mas procurem aí na internet, se vocês tiverem dúvida, ele é filólogo. E ele consegue deixar para a gente, estou falando especificamente do Nietzsche, uma concepção de história que o Barros vai abordar aqui, que é muito interessante, tá? Então, a gente também pretende aí, ao longo da nossa caminhada, se for possível, se tudo permitir, as condições materiais permitir,
tratar aí desses volumes. E, por fim, no volume 4, que é esse aqui, ele vai tratar da sua forma de ver a história propriamente dita. Ele vai trazer a concepção de acordes historiográficos, porque ele é músico. Ele vai falar que você pode pegar, pegar acordes historiográficos diferentes e fundir, e com isso ter outro. É lógico que não, como se fosse uma espécie de música, pegando acordes historiográficos. E ele coloca assim: acordes historiográficos, uma nova proposta para a teoria da história. Então, o Barros tem uma produção vastíssima, que vai desde aí da área de música. Então, um exemplo: se você quiser estudar cidades, ele tem produção na área de cidades. Se você quer estudar teoria da história, ele tem teoria da história, como vocês viram aqui. Se você quer estudar os campos historiográficos, ele tem uma produção no campo historiográfico. Se você quer estudar as dimensões, ele também tem uma produção falando sobre as dimensões. Se você quer estudar na história questões vinculadas à história comparada, ele tem ele tem um livro falando sobre história comparada. Se você quiser estudar o que é conceito, ele tem um livro específico para tratar de conceito. Se você quiser estudar o que é fonte, ele tem duas obras que tratam especificamente de fonte. Se você quiser estudar, por exemplo, para além desses aqui, você quiser estudar a questão da que a gente chama hoje questões de raça, ele tem uma obra falando sobre isso. Se você quiser estudar pós-modernidade, ele tem um livro falando especificamente de pós-modernidade. Então, assim, a obra do Barros é uma obra vastíssima, vale a pena a gente conhecer, e por isso que eu trouxe aqui. Poderia começar pelo Peter Burke, François Dawes, poderia estudar os análises sobre José Reis, mas a linguagem do Barros ela é muito acessível. Eu acho que esse é um ponto que ajuda a gente a também tornar acessível a teoria da história para vocês. Então, nesse sentido, a teoria da história ela não se vincula apenas para o historiador. A teoria ela vai te ajudar a você colocar e aplicar isso onde você quiser. Lógico que, por uma questão de recorte, nós vamos ter que estar aqui na teoria da história, mas quando você estuda bem a teoria da história, você pode aplicar isso em outros campos, seja você da geografia, vocês vão ver depois os diálogos que os análises fazem na questão da geografia, os diálogos que eles fazem com a questão da música, os diálogos que eles fazem. Então, assim, o campo é vastíssimo. A teoria da história, ela ajuda muito vocês a pensar, a refletir e a compreender os textos que são produzidos por professores de história e pesquisadores em gerais, certo? Então é isso. Então vamos lá para nossa aula, agradecendo sempre aí. Vamos pegar o tema da nossa aula para saber qual vai ser, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser Introdução à Teoria da História. O módulo é o módulo 5, nós depois vamos voltar, né, ao módulo 1, 2, 3, 4, até chegar no 5, mas começamos pelo 5 devido à importância da escola dos análises e até para fazer uma crítica a essa história linear, que a gente tem que começar daqui para chegar até ali. Não, a gente vai estudar aqui, que vocês vão ver depois que é a história problema. Aqui é a foto do Brodel, a segunda geração, o líder da segunda geração dos análises. E hoje nós vamos ver a questão do programa da Escola dos Análises. Esse é o tema da aula de hoje, o programa da Escola dos Análises, ok? Para iniciar, eu vou pedir para vocês que curta nossos vídeos. Então, dá um like aí agora, não deixa para depois, não deixa para o final. Vai lá no sininho, ative o sininho para receber nossas notificações. E se inscreva no canal, porque essas aulas dão um trabalho danado e você vai estar ajudando a gente se você fazer sua inscrição, ok? Então, é isso. É isso. Vamos lá, então, para a gente poder avançar. Aqui é o José da Assunção Barros e eu queria pedir para vocês, na medida do possível, que, por favor, participe do grupo da gente aí do WhatsApp,
Eu vou estar falando como é que vocês vão fazer para poder entrar. É muito importante para a gente, você fortalece nossos estudos no campo da teoria da história, e não só no campo da filosofia e de outras áreas que a gente também quer fazer vídeos aqui. Então, esse canal só vai ter razão de existir se tiver a quem tiver seu público, ok? Então, temos um grupo no WhatsApp e peço para vocês que façam parte dele. Aqui é o QR Code para você entrar no grupo. Peço a você que aponte agora o seu celular para aponte o celular para esse QR Code que está aparecendo para vocês aí. E ao apontar o celular para esse QR Code, vocês vão ser direcionados para o grupo aí que nós temos dentro da rede social do WhatsApp. Tranquilo? Certo. Faça isso por a gente aí, fortaleça a nossa comunidade, ok? Certo. Aqui é o pensamento de um dos maiores analistas, que é o Fernando Brodel. Fernando Brodel, da segunda geração dos análises, sem sombra de dúvida, a obra O Mediterrâneo ocupa um espaço fundamental dentro dentro dos analistas, e não só entre eles, seja na teoria da história, seja na historiografia, o Brodel é fundamental, e é importante que a gente passe pelo Brodel. Então, como o Brodel coloca, a história é também meio geográfico e sociedade, e não apenas político e biografia. Então, ele está criticando aí outros que apenas focaram na questão política e também focaram na questão da biografia. Lembrando que essa questão dos análises, a gente, no caso, eu me refiro aqui à questão do programa, nós vimos na aula 1 e 2. Então, a gente tem aqui já 4 aulas com essa, só que por que vocês vão ler aqui e vocês vão perceber que aparece aqui para vocês aula 3? Porque tem a aula 0, que... O que foi a aula 0? A aula 0 foi onde eu apresentei a ementa. Tem a aula 1. Na aula 1, eu falo sobre a questão do que é escola, e dentro da escola eu venho tratando da questão do programa. Toda escola tem um programa que cria uma identidade de seus pares. Só que a aula 1 não deu conta, nós fizemos a aula 2, e agora nós estamos na aula número 3, mas no geral são 4 aulas que estão disponíveis para vocês, tá? Então, só procurar aí, vocês vão encontrar direitinho. Certo? Então, vamos avançar aqui para a gente falar o seguinte, ó. Nós vamos pegar agora e vamos fazer uma revisão do que a gente viu até agora. Então, deixa eu ampliar aqui para vocês ficar melhor para vocês acompanharem. Então, nós vimos... Deixa eu voltar aqui para vocês. O que nós vimos até então? Nós vimos que a grande pergunta que nós fizemos na aula 1 é: o que é uma escola? E tentamos mostrar, para ser chamado de escola na concepção de Barros, precisa ter quais características? Ok, então nós fomos falando de cada uma dessas características. Vou destacar aqui uma e depois vou fazer um exercício com vocês. Então, um exemplo: para chamar de escola tem que ter um programa. Esse programa vai criar uma identidade, esse programa vai criar uma relação entre seus pares, vai criar uma produção e essa produção vai tentar fazer com que eles... Vou pegar aqui, eles quem, professor? Os analistas, historiadores analistas. Por que analista, professor? Porque eles fundaram a Escola dos Análises em 1929, Fernando Brodel... Desculpa, eles fundaram a Escola dos Análises. Quem fundou a Escola dos Análises? Marco Bloch e Lucian Freire. São a primeira geração dos análises, em 1929. Fundam uma revista que tem a ver com a questão da escola. Ok? E a gente viu tudo isso nas outras aulas. Agora, nós vamos ver qual é o programa dos análises. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos voltar um pouco, fazer uma pequena revisão do que é
uma escola, mais ou menos assim, a gente só vai fazer uma revisão rápida, eu não vou explicar propriamente dita, eu vou falar quais são as características que nós vimos, etc, para poder entrar e fazer esse link, essa ligação das aulas anteriores com a aula atual, ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui, beleza? Então, vamos fazer essa revisão rápida, então aqui, revisão. Agora eu vou falar especificamente, repare, eu falei da escola, tentei falar da escola de forma geral. Agora nós vamos entrar na escola de forma mais específica. Por quê? Porque nós queremos saber qual é o programa dos análises, qual é a identidade deles, o que eles defendem, quais são as características de forma geral, beleza? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês ampliar para vocês acompanharem. Então, fazendo uma revisão aqui, voltado agora para a escola dos análises, com recorte mais pontual nesse sentido, a gente tem as características gerais de uma escola. Então, a escola, para ser compreendida como escola, e aqui eu queria dizer o seguinte, vou lembrar novamente vocês, uma escola não precisa ter um prédio. Ela pode até ter um prédio, como aconteceu com a escola de Frankfurt, mas não é necessariamente, se não tiver um prédio, automaticamente deixa de ser escola. Por exemplo, vamos pegar aqui os sofistas. Os sofistas não tinham escola propriamente dita, e nem por isso deixaram de ser compreendidos por Barro como uma escola. Vamos pegar aqui agora Platão. Platão teve a academia, Aristóteles teve o liceu, que são escolas. Enfim, então o prédio físico ele pode ter ou não ter, mas a identidade, que é uma coluna vertebral, o que é a coluna vertebral? Ela sustenta você. Precisa ter esse programa, que é a coluna vertebral, que sustenta e cria uma identidade de seus pares. Ponto. Isso é fundamental. Você precisa sair daqui entendendo isso. Você não pode sair daqui falando depois que não sabe o que é uma escola. E outra coisa, quando você for... Aí o pessoal, por que você cita? Por que você lê ponto a ponto, coloca a página? Porque isso aqui não é um curso do ensino médio, isso aqui é um curso de graduação. Então você precisa saber onde é que estão as coisas. Porque senão você vai para a universidade, seu professor pergunta assim, com base em que você está dizendo que é uma escola? Aí você vai dizer assim, com Barros, onde está isso? E você vai falar assim, não sei nem qual é o volume que está. Então você precisa ler e entender onde é que está vamos chamar assim, a sistematização de Barros para compreensão de escola. Porque ele não fala que é escola simplesmente porque ele acha que é uma escola. Ele faz toda a fundamentação teórica até chegar nesses termos. Beleza? Então eu vou pegar você pela mão, eu vou fazer você aqui coisas que estão complexas, eu vou fazer ficar fácil. Afinal, eu sou formado também em pedagogia. E a pedagogia, não tem esse negócio de pedagogia que se foda, não. Aqui a pedagogia é fundamental para as pessoas. Não tem aquele professor que você sabe muita coisa, mas na hora de passar para o aluno não consegue compreender. Não, aqui você vai sair daqui compreendendo. Eu te garanto que se você assistir essas aulas, não tem como você sair daqui da mesma forma que entrou. Não pegue lá. Também não fique, não coloque em alta velocidade. Assista, preste atenção, anote, volte caso você não tenha entendido algo que eu tenha falado. Mas estudar é isso, estudar é trabalho. Trabalho vem da palavra triparium. Triparium quer dizer tortura. Então, estudar não é tomar uma água de coco. Estudar exige postura, estudar exige tempo, estudar exige disciplina, estudar exige esforço, estudar exige. É assim que funciona, meu amigo. Não pense que do céu só vai cair avião sem gasolina e chuva. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a gente compreender essa questão. Então a gente vai fazer essa revisão. Certo? Vamos focar aqui na nossa revisão. Aqui ao lado é a foto do Mark Bloch. Mark Bloch que morreu capturado pelos nazistas. E o livro Apologia da História, que é um dos livros mais importantes aí, dos analistas, é um dos, não é o único. Ele não conseguiu terminar, ok? Então vamos lá. Características gerais de uma escola. Então, primeiro, a escola, nós vimos que a escola tem uma proposta de ação.
Proposta de ação quer dizer forma de agir. Essa proposta de ação ela está vinculada à identidade desses pesquisadores, que nós vamos chamar aqui de pares. Que, por sua vez, esses pesquisadores eles têm um campo de escolha. Eles escolhem determinados objetos e descartam outro. Ou, quando os objetos eles coincidem com outras escolas, eles têm uma maneira específica de tratar esses objetos, que, em muitos casos, ou em alguns casos, diferem de outras escolas. Ok? Então, um analista, só para você compreender, vamos supor que um analista ou alguém que está vinculado e tem a identidade da escola dos análises, ele vai tratar da questão aquele período do que nós vamos chamar aqui, entre aspas, escravidão no Brasil, fecha aspas. Ora, se ele for tratar desse período, as fontes já foram tratadas por outras escolas, mas ele vai ter diferenciais que vão estar vinculados à escola dos análises. São as mesmas fontes, mas a forma de tratar essas fontes vai ser diferente até então. Repare, é o mesmo objeto. Agora, como os análises eles vão analisar, não é redundante, os análises vão analisar no sentido assim, análise aqui no sentido de escola dos análises e analisar no sentido de compreender, de abstrair, de entender. Como os análises vão fazer essa ampliação de fontes, vocês vão ver que você vai ter novos objetos, nova metodologia e por aí vai, beleza? Ok, certo. Então vamos lá. Certo, diante disso, a gente vai ter, por parte desses historiadores, aqui estou falando especificamente dos análises, uma capacidade de inclusão de alguns objetos, com o processo que eu falei de ampliação das fontes e também com a multiplicação de objetos, mas também uma exclusão de objetos as quais eles consideram, vamos dizer assim, da história factual, a história baseada apenas em fatos, como diz o Barros. Tranquilo? Então, esse grupo, ou essa escola, eles vão agir em conjunto com outros elementos para alcançar um resultado comum, que é uma característica da escola. Beleza? E aí o Barros fez uma comparação da escola com partido político. Ele vai dizer que também ele fez tanto com partido político quanto com movimento artístico. No que compete ao movimento artístico, só para a gente passar aqui pelo movimento artístico. Então, por exemplo, a forma de dedilhar um violão, a forma com que acaba criando uma escola, a forma como a forma de pintar também acaba criando escola, que é um grupo de pensadores que tem as características que eu estou falando. E uma escola também se assemelha a um partido, porque tem um programa, tem identidade, tem relações de seus pares, eles se identificam entre si, eles agem de forma comum, eles escolhem determinados objetos, inclusive eles também escolhem aquele que vai ser o outro, ou seja, é o processo de alteridade. Tem eu e tem o outro, e com base nisso eles também escolhem aquele que vai ser o outro, tranquilo? Certo. Vamos aqui continuar. Então, ele se assemelha, ele faz a comparação entre o partido político e o movimento artístico, ok? Até agora, o que nós estamos fazendo aqui é um processo de revisão. Por isso que eu não estou aprofundando. Se vocês quiserem algo mais profundo, vocês vão lá na aula 1 e na aula 2, ok? Agora eu estou vinculando isso aqui à escola dos análises. Certo, então voltando aqui. Ok, então, ainda falando sobre a questão da escola, vinculando a escola dos análises, o Barros vai colocar que todos se orientam por certos princípios. Então, esse coletivo, que nós vamos chamar de analista, mas que poderia também ser a escola inglesa de marxismo, eles se orientam por determinados princípios. Então, compartilhem um programa básico. Vocês vão ver aqui qual é esse programa, que é a coluna vertebral que sustenta e acaba criando identidade entre seus pares, e atuam juntos, porque mesmo que tiverem que dividir o trabalho, vamos colocar da seguinte maneira, nem todo pesquisador dá conta
de tudo, não vou falar totalidade, que é uma categoria marxista. Mas nem um historiador só não dá conta de tudo. Então, o que eles fazem? Na escola de Frankfurt, eles começaram a ter um programa comum, mas acabaram tendo pessoas que tratam. Então, ali você tinha economistas, você tinha psicólogos, você tinha filósofo, aí você tinha, entendeu? Mas tinha um objeto comum, que é uma análise que eles fazem da sociedade capitalista. Beleza? Ok? Certo. Então, continuando aqui, vamos lá. Então, eles se reconhecem de forma recíproca. E aí, como eu falei, os partidos e as escolas podem ser. Pode se recolher temporariamente, ou pode acontecer o contrário. Então, um exemplo: você tem uma escola, e lá na frente ela foi reconhecida como uma escola. Só que lá atrás eles acabam pensando assim: poxa, como é que eu busco esses referenciais em outros pensadores? E eles vão retrocedendo e pensando assim: ó, esses pensadores aqui foram os primeiros que ajudaram a fundar o que nós hoje compreendemos como escola. E às vezes aquela pessoa, aquele pesquisador, não se vê como parte, mas para eles aquele pesquisador tem que ser colocado devido a abrir o caminho para o que depois vai ser a escola contemporânea desses pares que assim acabam se reconhecendo, beleza? Mas também pode retroceder. Eles podem também dizer assim: não, essa parte aqui nós não reconhecemos esses pensadores como parte da nossa escola. Ou pode acontecer justamente o oposto, nem ser eles mesmos que se colocam enquanto tais, ou eles mesmos não se reconhecerem enquanto tais. Pode ser que pesquisadores como Barros vai lá e falam: não, eu estou vendo aqui que esses pensadores aqui, eles têm assim, têm um programa comum, têm uma identidade, eles têm um espaço físico ou não. Por exemplo, vamos pegar aqui a questão dos sofistas. Então, quando Barros analisa os sofistas, ele vê algo que acaba vinculando esses pensadores da antiguidade lá na Grécia. Exemplo: a primeira valorização de ensinar a questão da oratória. Poderia dar outro exemplo: também recebe por aquilo, pelas aulas que dão. E poderia vir com outras características só para vocês compreenderem, mesmo que talvez eles não se compreendessem enquanto uma escola, mas o Barro os classifica como tal. Talvez você vá em outro pensador, e aí eu queria deixar isso aqui bem elucidado. Você vai em outro pensador e o pensador diz: não, não analiso esse movimento, não analiso como escola, analiso como movimento. Mas nós estamos aqui, temos como ponto basilar, nós temos como sustentação a obra do Barros. Então, nós vamos fazer o itinerário do Barros, ok? Se você pegar, por exemplo, o Peter Brook, ele vai ter outra perspectiva, como vocês vão ver aqui, tá? Mas aqui nós temos que entender por qual trincheira nós estamos caminhando, ok? Certo. Então, vamos lá. E também pode mudar entre as gerações, como aconteceu com os próprios análises. Os análises, eles são acusados ali da terceira geração, eles passaram por um processo que nós vamos chamar de fragmentação da história, tá? Mas depois nós vamos ver isso aí, é só para vocês compreenderem o que eu estou explicando, beleza? Vamos lá, vou pegar você pela mão para você entender isso aqui. E tem a projeção da sua própria identidade. E aqui é interessante, eu queria chamar a atenção para vocês que deixa eu só chamar a atenção para vocês. Os analistas, eles começam como aqueles que o Bourdieu vai chamar de herege. O que é um herege, professor? Hereges são aqueles que estão fora do campo, ou pelo menos não estão ocupando espaços dominantes dentro do campo, e a pesquisa, a questão das cadeiras da universidade, a questão da produção acadêmica, porque se você não está dentro da universidade, você não tem o monopólio da pesquisa em suas mãos. Se você não tem o monopólio da pesquisa em suas mãos, você não vai estar, por exemplo, nas cadeiras de mestrado, você não vai estar nas cadeiras de doutorado, você não vai estar orientando, você não vai conseguir filtrar para que aqueles que entrem, ao entrar, eles possam, porque tem um programa lá, que geralmente você entra no mestrado no Brasil, pegar o Brasil aqui para a gente compreender, tem duas linhas. As duas linhas é sempre assim:
Vamos supor que seja a primeira linha seja historiografia brasileira e a outra seja historiografia, ou melhor, teoria da história brasileira. Esse pedágio você precisa produzir de acordo com o programa. Se você não se adequar, tchau. Então, se você entra num programa que está lá falando que você tem que estudar determinados pensadores, e você não consegue dominar esses pensadores, você está fora. Se você, de repente, o programa pede Nietzsche, sei lá, Foucault, Camus, Sartre, Beauvoir, e você é marxista e você cita Marx, tchau, filho. Não importa, não é porque você é burro, é porque você não faz parte do campo, ninguém quer quebrar a cabeça com você. A mesma coisa acontece, se você se o programa é marxista e você vai entrar, tem lá, sei lá, vou pegar aqui Marx, Gramsci, Althusser, tudo marxista, Thompson, Hobsbawm, enfim, Lukács, e você cita lá, sei lá, Nietzsche, tchau. Você tem que pagar o pedágio. E como é que você tem esse controle? Você tem esse controle porque aqueles que estão no programa, eles são os estabelecidos. E aqueles que estão fora, estão tentando entrar, são os hereges, como diz Pierre Bourdieu, sociólogo francês. Então, os analistas, os historiadores analistas, eles eram os hereges em um determinado momento. Vai passando o tempo e eles se tornam os estabelecidos. São eles que começam a determinar o que é o campo de pesquisa e ocupar para além da academia. Eles começam a ocupar também a grande mídia, no caso de rádio e televisão, e começa a determinar o que tem que ser produzido academicamente, como tem que ser produzido. E se você, meu amigo, não quiser produzir na linha dos análises, tchau, tio. Tchau. Entenderam? Então, os hereges de ontem se tornaram os estabelecidos de hoje. Por isso que nós precisamos compreender. Influenciaram profundamente a produção historiográfica brasileira. Ok? Certo. Então, voltando aqui. Certo. Por isso que nós falamos de projeção de identidade. Então, resumindo, são formas de agir ou não. Então, quando você coloca, você é de um determinado campo e você coloca como aquele pesquisador tem que agir, ou até mesmo o fato dele não agir perante uma determinada categoria, sei lá, vamos pegar os análises da questão da luta de classes. Até mesmo não agir é uma forma de ação daqueles pesquisadores. E a gente precisa compreender isso, ok? Certo. Então, tem uma pauta própria, tem uma forma de se socializar cientificamente, como eu falei, porque, por exemplo, se você pega os análises, você vai pensar assim, que os análises colocaram para onde deveria ir a pesquisa. Se você coloca isso, meu amigo, eles dizem, a pesquisa deve ir por aqui. Então, o dinheiro, a verba para projetos de pesquisa, a forma como os alunos vão pensar, por isso que todo o campo ele é um espaço de disputa, não só da história, mas de todas as áreas, seja geografia, vou falar aqui da humanidade, seja da filosofia, seja também da história. Então, assim, o campo é um espaço de disputa, porque quando você passa a ser estabelecido, você vai dizer para onde é que a pesquisa vai. É como se fosse uma lanterna. Você vai dizer, é por aqui, não é por ali, entendeu? E por isso que é importante a gente compreender. A gente está usando os análises, mas é preciso que você compreenda como é que funciona o campo acadêmico. O campo acadêmico. Quem são os estabelecidos, quem são os hereges, como é que os hereges podem se tornar estabelecidos, ok? Certo. Ainda nessa questão da revisão, vamos lá. Então, a escola, no caso aqui, ela tem da escola dos análises, pode ter uma perspectiva transdisciplinar ou interdisciplinar. Inter quer dizer um diálogo entre as disciplinas. Trans, eu vou dar o exemplo do Capital. Você tem um tema,
onde é tratado pelas diversas disciplinas, filosofia, economia, história, enfim, sociologia, por aí vai, ok? Então, escola é uma associação livre, não é uma seita onde as coisas ficam ocultas, é uma associação livre que entra quem quer. E geralmente as escolas têm por fim programático um projeto de divulgação de seus trabalhos e do conhecimento de seus trabalhos, no caso dos encontros que são feitos para divulgar esses trabalhos, é fundamental no campo acadêmico. E a escola ancora-se socialmente em um certo modo de agir. Modo de agir aqui quer dizer uma postura ética, ok? Então, nós temos aí um grupo que se confronta com outro grupo. E aí a escola, ela sempre vai escolher quem é o outro. Eu diria que o grande outro da escola dos análises foi o positivismo. Mas, mesmo assim, é preciso ressaltar que Marco Bloch foi muito influenciado por Durkheim. Enfim, mas não resta dúvida que o outro da escola dos análises foi o positivismo. Mesmo que alguns críticos acabam dizendo que quando os análises atacam o positivismo, em muitos pontos ali, ele já estava bem estava sendo muito criticado dentro dos espaços acadêmicos, não só no campo da história, beleza? Certo. Voltando aqui à nossa questão. Então, diante disso, vamos lá. A escola sempre escolhe o outro, né? Nesse caso, o outro aí é o positivismo. Então, tem meios de divulgação, e um dos meios de divulgação acadêmica é principalmente a revista. Nesse caso aí, a Revista dos Análises, e aqui é daí que vem esse nome. Então, você tem uma revista que é fundada pelos análises, e daí puxa o nome dos análises, que é a Escola dos Análises, que é fundada em 1929 pelo Marc Bloch e Lucien Febvre. Beleza? Certinho? E a escolha de um autor que possam confrontar. Isso aí eu já expliquei direitinho. Eu queria dizer também que, no caso da escola, a escola sempre tem ali um líder. No caso, não precisa ser apenas um, mas ela sempre tem um líder, tá? Então, no caso aqui da Escola dos Análises, da primeira geração, é sem sombra de dúvida o Marc Bloch e o Lucien Febvre. Na segunda geração é o Fernando Brodel, com destaque aí para sua obra O Mediterrâneo, ok? Certo. Então, vamos continuar. Nesse sentido, o que é o programa da Escola dos Análises? Lembrando que o programa, vou colocar da seguinte maneira. Você tem, vou prestar atenção nisso aqui, para você compreender. Se eu tivesse aqui tratando do marxismo, não tratando do marxismo, não tratando do marxismo, só que marxismo na perspectiva de Barros, que é bem diferente daquele Marx que eu tenho lido no Capital. O que acontece? Vamos lá. A gente tem que entender o programa seguinte. Pensa numa casa, ok? A casa ela tem uma base. Então, o programa é a base. Base aqui também é a mesma... Quando eu usar base e fundamentação, é a mesma coisa. Então, o programa, na forma como eu estou colocando aqui, base, fundamentos, e se eu colocar também assim, coluna vertebral, porque o que faz a coluna vertebral para você? A coluna vertebral, ela te sustenta. Então, o programa, ele é a sustentação. Então, nós queremos saber o seguinte, o que sustenta os análises? E aí, nós vamos pegar aqui e começar a focar nos analistas na escola dos análises. Porque eles são escola, beleza? Tranquilo? Certo. Então, avançando aqui. Eu separei aqui para vocês algumas. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para vocês, que aí dá para vocês verem melhor. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte, ó. Nós vamos ver hoje aqui esses dois. O caráter interdisciplinar, que é um do programa dos análises, e nós vamos ver a multiplicação de campos interdisciplinares. Na verdade, quando as disciplinas começam a dialogar uma com a outra, por exemplo, os historiadores começam a dialogar com a geografia, nesse caso, os objetos se ampliam, porque não é só a história, não é só a questão dos homens no tempo, como diz Marc Bloch. Agora é também a questão do espaço.
E esse diálogo acaba também ampliando, multiplicando os campos que passam a ser campos interdisciplinares. Então, amplia-se o diálogo entre os componentes, entre as disciplinas, e com isso há uma multiplicação dos campos interdisciplinares. Outra característica, nós vamos ver esses dois aqui hoje, não vai dar para a gente ver os outros, tá? Outra característica também é a história-problema. Então, vou dar um exemplo aqui, o que é uma história factual, o que é uma história-problema e como pensar isso. Vou pegar aqui professores. É muito comum quando o professor... Vou dar um exemplo da escolha do livro para ficar mais fácil para vocês. Tem uma escolha do livro aqui na cidade e veio o livro no geralzão, veio o livro de duas tipologias, dois tipos. Um livro que pega ali da pré-história, e lembrando que pré-história, na concepção que eu vou trazer aqui, não existe, tá? Então, da pré-história veio até o contemporâneo, de forma linear, que é uma perspectiva de história linear, que vai ser lançada aí por Santo Agostinho, também por Hegel. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso lá na filosofia ou aqui na história. Mas, enfim, começa lá e acaba no contemporâneo, no livro didático. Geralmente são 4 volumes, etc, etc. E veio outros que veio pensando no problema. Então, por exemplo, a questão da questão racial. Aí ele tratava da questão racial e aí vinha... ele pensava o problema de seus diferentes temporalidades. Lógico que adequando a sua realidade, para não cometer anacronismo, etc. Beleza. Quando os professores foram escolher, eles se diziam seguidores dos análises, queriam um livro que fosse linear. Aí eu falei, gente, tudo bem, vocês podem até escolher, nada contra. Mas se vocês discussão no análise, vocês precisam ir para o outro viés, que é a história-problema. A história-problema. Você tem que se preocupar com o problema, porque o aluno, hoje em dia, se ele abrir o Google, se ele abrir o Firefox, se ele abrir, enfim, se ele abrir a internet, ele abre lá e ele vai ler de forma linear. O grande diferencial do professor é justamente trazer essa perspectiva de problema, de pensar o problema. Como é que as mulheres eram tratadas na Grécia Antiga, como é que as mulheres são tratadas na atualidade, sem cometer anacronismo, apesar que os analistas falam que toda história é história contemporânea, né? A gente está olhando eles, mas eles não tiveram a oportunidade de olhar para a gente. Apesar que a história, na concepção dos análises, e aí eu estou falando da apologia da história, o livro de Mark Bloch, o estudo dos homens no tempo. Onde o homem passou e deixou vestígio, lá está a história. Então, repare, não é só questão escrita ou algo emitido pelo Estado. E com isso nós temos uma característica da Escola dos Análises, que é a ampliação das fontes. E quando eu faço isso de pegar mulheres que estão aqui no contemporâneo e pegar mulheres que estão lá na Grécia Antiga, ou também pode ser aqui antes da colonização e pós-colonização, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma história comparada. Entende? Enfim, até para o aluno se perceber das mudanças e permanências, seja no campo da material, seja no campo do que vai ser compreendido depois das mentalidades, porque muda-se muitas vezes a materialidade, né, a matéria, mas a mentalidade dos sujeitos, das classes, dos movimentos, praticamente continua a mesma. E aí percebeu o que mudou e o que permaneceu. Beleza. Aí eu falei com eles, não, vocês tinham que escolher um livro por essa perspectiva. Então, a história-problema, ela vai pensar o problema. Isso modifica a perspectiva de história. Acho que um dos grandes carros fortes dos análises é justamente esse. Hoje não vamos ter tempo de entrar, mas a gente vai entrar com mais propriedade nas próximas aulas, tá? Caso a gente alcance aí a quantidade de visualizações. Ok? Então vamos lá. Esse quadro aqui está lá na página, se não me engano, 103 do livro. Esse quadro aqui não é meu, esse quadro é do José São Barros, ok? Outra característica do programa dos análises é justamente essa, a expansão das fontes históricas, como eu falei anteriormente. E a concepção de que a história não é uma ciência, mas é uma ciência em constante construção, ok? Enfim, aí você dá uma ênfase no coletivo e uma crítica no enfoque individualizante. Não quer dizer que
os analistas não vão fazer pesquisa com o indivíduo. Sim, vai ter, mas no individualismo eles vão ser extremamente críticos em relação a isso, ok? E aqui a ênfase no aspecto estrutural e crítica ao factual, que é aquela história que eu falei para vocês, linear, né? E entre outros fatores que eu não vou tratar aqui agora. E uma atenção à espacialidade. Então, além do homem no tempo, você também vai ter esse homem que está em um determinado contexto. Depois a gente vai ver isso com mais propriedade quando a gente chegar lá no Brodel. Vamos aprofundar mais. E aí você tem novas formas de tratamento do tempo, porque não é apenas um tempo único, eurocêntrico, você vai ver múltiplas temporalidades, o reconhecimento da pluralidade de durações, não é apenas uma, é várias, ok? Isso já tinha sido feito também com o marxismo, com os modos de produção, mas aqui também vai ter um avanço com os analistas. E a consciência da relação entre passado e presente. Então, assim, tanto os analistas vão pensar assim, poxa, para eu compreender o que tá, esse problema do presente, eu preciso estudar do passado, mas também eu preciso, posso partir do passado para compreender o presente. Então, deixa eu formular melhor. Você pode, ao ter um problema, você pode do presente partir para o passado e também, dependendo da forma como você quer fazer, partir do passado para compreender o presente. Lembrando que ambos têm relações. A última característica que divide os análises, por quê? Porque você tem aí a defesa dos pais fundadores, que é o Marc Bloch e o Lucian Febvre, da história total. Ou seja, eles querem que o estudo seja feito em todas as dimensões. Só que isso se dá na primeira e segunda geração. Na terceira, eles vão ser acusados de uma fragmentação temática, que é a história que vai ser colocado por François Dawes de História em Migalhas. Certo? E aí a gente entra num problema que é o tratamento da escola dos análises, se ela é uma escola ou um movimento. E aqui vai depender de vários fatores. Por quê? Se você for lá no Peter Burke, nesse livro aí que trata da escola dos análises, tá mostrando para você a foto dele, você vai perceber que o Peter Burke ele vai tentar tirar um pouco esse caráter de escola e vai tentar colocar o caráter de movimento. Por quê? Ele vai dizer que é um movimento e que esse movimento, ao longo da sua construção, vai fazer revisões e essas revisões vão fazer com que ele se modifique, porque a própria história é um processo de modificações. É lógico que não coloca nesses termos, mas você tem que ler a obra para você pegar de forma mais profunda, porque nosso objeto não é essa obra. Nosso objeto aqui é entender a questão da escola. Tanto para aqueles que colocam como escola, como é o caso do Barro, como aqueles que contrapõem, como é o caso do Peter Burke. E aí, o Peter Burke vai falar que foi uma revolução francesa, e etc, etc. Até o nome na obra dele, a Revolução Francesa, no campo da historiografia. Mas, por exemplo, o François Dawes, que escreveu o livro A História em Migalhas, que é essa obra aqui, ó, que aparece aí também para vocês, tá? François Dawes, que escreveu História em Migalha, dos análises da nova história, ele vai dizer que tem uma cisão, um corte entre a primeira e a segunda geração para a terceira. Entre os vários fatores que ele destaca sobre esse corte, tá esse que eu tratei com vocês, que é o quê? A crítica que se faz de que a primeira e a segunda geração defende a história total. Já a primeira e a segunda geração defende a história total. Já a terceira, você começa a ter um processo de fragmentação temática. E aí o François Dawes vai falar que os que estão, a partir da terceira geração, reivindicando para si a questão da continuidade, para o François não há continuidade, há descontinuidade, porque é uma ruptura ali, beleza? Mas eu indico que vocês leiam, presta atenção, faça a leitura do Barros, faça a leitura do Peter Burke, faça a leitura do François Dawes, faça a leitura do José Reis e por aí vai,
e depois tire suas conclusões, cara. Você não tem que ficar aqui assistindo essa aula e virar um papagaio, repetindo o que eu estou falando. Vá ler, né? Vá ler, leia e tire suas conclusões. Para mim, eu acompanho a perspectiva do Barros, que é uma escola. E aí eu vou. Só que a partir do momento que é uma escola, eu vou ter uma forma de tratar mesmo sabendo que o próprio Barros também faz uma crítica. Você vê que o livro dele fala. Tem um subtítulo aqui. O Don Quixote que eu ganhei. Maravilhoso, né? Já li a obra e ganhei de presente. Ó, aqui ele traz o seguinte: quer ver? A Escola dos Análises e a nova história. Então, quer dizer, ele acaba colocando também a nova história e acredito que ele vai aí fazer esse processo de analisar como é que se dá essa fragmentação, beleza? Eu já li ali, mas quando a gente chegar lá, a gente está sobre essa perspectiva, que não é o objeto aqui hoje. Só quero trazer para vocês entenderem que não é consenso essa questão da escola. Tranquilo? Então, no que compete a interdisciplinaridade, o que é interdisciplinar? Tem várias formas de ver essa palavra. E aqui a gente vai ver algumas que o Barro trata, tá? Vamos lá entrar nela, então? Então, essa aqui é a primeira característica do programa dos análises, tá? Então, vamos lá. Ele coloca o seguinte, deixa eu ampliar para vocês para ficar melhor para vocês acompanharem. Ele coloca que essa parte programática dos análises, que é da interdisciplinaridade, como princípio fundador, ela foi colocada antes mesmo de Marc Bloch e Lucian Febvre se encontrar ou fazer a fundação da escola. Então, assim, é uma estratégia para a projeção da escola no meio acadêmico, que ambos vão utilizar. Essa foto aqui é do Brodel, tá? Fernando Brodel. Certo. Então, a questão do interdisciplinar. Aí coloca assim, ó, o primeiro item programático dos análises a ser considerado, ao mesmo tempo coincidente com estratégia de projeção, ou seja, de projetar a escola, por isso nós fizemos essa revisão, no meio acadêmico e com a própria opção com a qual Bloch e Febvre se posicionavam, seus fazeres historiográficos, antes mesmo de um contato na Universidade de Estrasburgo, é a interdisciplinaridade, ok? Está lá na página 104 do volume 5 de Teoria da História, certo? E aí ele coloca aqui, deixa eu falar com você o seguinte, ó, ele coloca aqui alguma forma de fazer a interdisciplinaridade, que aqui a gente vai, eu vou explicando como é que ele vê. Ele não define e fala, ó, é assim que faz. Ele faz definições e mostra apontamento como ela pode ocorrer. Inclusive tem um livro do Barros falando sobre a questão da interdisciplinaridade, caso vocês queiram comprar a obra, beleza? Deixa eu ampliar aqui para vocês acompanharem o processo. Eu vou lendo e vou explicando. Então, ao optarmos por interdisciplinaridade e interações que se estabelecem entre disciplinas, e aí interdisciplinar são interações que se estabelecem entre disciplinas. Existem diversos modos de se conceber e relacionar entre si, então não tem uma única forma. Então, ele vai colocar primeiro, pode-se pensar em um conjunto geral que abarca especialistas de especialidades diversas e que colaborem em conjunto, cada qual contribuindo com a lógica particular de do seu próprio campo, tá? De saber. Esse é o primeiro. Então, você tem aqui vários especialistas. Então, vamos lá. Você tem vários especialistas, como é o caso da Escola de Frankfurt, e cada um vai lá contribuindo com aquilo que ele pode fazer. Então, sou psicólogo, vou lá contribuir, sou filósofo, vou lá contribuir, sou historiador, vou lá contribuir, sou economista, e por aí vai. Essa é a primeira forma de assim o fazer, tá? Uma outra forma de fazer, e coloca aqui, ó, segundo, pode-se pensar em uma interação que se estabelece a partir da lógica de uma disciplina que percebe a oportunidade de absorver os aportes teóricos, metodológicos e pontos de vista de outras. Então, exemplo, de repente, a história ela pode chamar para si os aportes teóricos, metodológicos da sociologia,
Então, você é historiador, você chama para si os aportes teórico-metodológicos da geografia, os aportes teórico-metodológicos da biologia, dependendo do que você for assim estudar. Enfim, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que não existe uma única forma de fazer como coloca o próprio Barros, beleza? Então vamos lá. Depois, 3. Então nós vimos a primeira, a segunda, vamos ver a terceira agora. Pode-se pensar na interdisciplinaridade que se produz autonomamente pela dupla formação de um intelectual que não se limita a um único estudo especializado. Então, aqui, ele já muda o foco, e o foco não é mais a disciplina, mas a formação do sujeito. Então, por exemplo, eu tenho formação em pedagogia, eu tenho formação em história, eu tenho formação em filosofia. Aí eu posso, na hora de ver o meu objeto, eu consigo ter uma forma de abordagem diferenciada. Por quê? Porque a formação em filosofia, a formação em pedagogia faz com que isso reverbere na hora de tratar as minhas fontes. Ok? Então, aí é a formação do historiador. Beleza. E por fim, vamos lá. Pode-se mesmo pensar na interdisciplinaridade que é gerada pela formação de duplas, que incorporam a perspectiva de distintos campos e passam a construir um novo campo de conhecimento. Então, as duplas, elas se encontram para poder estudar, e aí, ao trocarem ali conhecimento, elas... Lembra daqueles desenhos que a gente assiste onde o personagem se funde? Então, ao estudarem, vamos supor que seja um músico, um historiador, aí se funde e forma um novo campo, uma nova área, um novo território de estudo. E aí ele dá até exemplos aqui, ele fala da antropologia histórica, ele fala da musicoterapia, ele fala da astrofísica, que são campos aqui que fizeram esse último aí que eu falei para vocês, tá? Então aqui ele aponta 4, mas o programa dos análises entende-se que o que nós temos ali não é a única forma de fazer. É dessa forma que o programa dos análises assim se apropriaram e conseguiram colocar no seu programa essa questão da interdisciplinaridade. E aqui eu fiz um em suma só para vocês acompanharem, para ficar mais fácil para compreender. Então pode ter a colaboração entre especialistas de áreas distintas, então cada uma mantendo sua lógica própria, então a português, a matemática, a sociologia, e cada um vai estudar aquele objeto, mas eles vão ficar no seu próprio campo. Pode ter a integração por absorção, quando uma disciplina incorpora métodos e teorias de outra. No caso da história, pegar aí formas de trabalho como a estatística, enfim, por aí vai. Pode ser a formação intelectual dupla, então, quando o pesquisador tem formação sólida em 2 campos, sei lá, um historiador e também tem formação na área de psicologia. Enfim, pode ser por parcerias entre duplas de pesquisadores, então eu sou da área de história e, de repente, eu chamo um geógrafo para poder a gente trabalhar. E aí pode formar a geohistória, que vai ser um novo campo de área do saber. Beleza. E aqui o Barros coloca o seguinte: a orientação interdisciplinar tornou-se um dos pilares centrais do programa historiográfico da Escola dos Análises. Essa perspectiva não apenas marcou o desenvolvimento da escola, como também manteve sua importância nas gerações seguintes, especialmente entre os historiadores franceses, que viriam a se identificar com o movimento conhecido como Nova História. Então, a Nova História, o Barros coloca aqui, né, que chama para si essa identidade dos análises. Aí eu estou falando da primeira e segunda geração dos análises. Por outro lado, o contato da história com novos aportes teóricos, então aqui, ó, novos aportes teóricos, porque você tem o quê? Uma interdisciplinaridade, contribuiu significativamente para a transformação do campo.
Então, é o que eu disse anteriormente. Então, vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui para vocês entenderem. Quando você tem algo interdisciplinar, você não tem só o componente ali isolado, ou então o pesquisador isolado. Isso pode reverberar tanto na sua formação, como também no próprio campo, no próprio território. Então, quando se funde, aí pode formar outro campo de pesquisa, certo? Se funda um outro campo, amplia mais a área de estudo. Então, repare que um aspecto do programa dos análises, que é o aspecto interdisciplinar, acaba focando e desaguando em outro, que é o quê? A ampliação dos territórios de estudo ou dos campos de estudo, propriamente dita. Beleza? Que é o segundo aspecto do programa dos análises. Beleza? Então vamos lá. Aí, ao ampliar suas temáticas para além da política tradicional, a disciplina iniciou um processo de diversificação interna, abrindo espaço para múltiplas abordagens e também, né, por que não, múltiplos objetos de estudo. Beleza? Ok. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação de campos interdisciplinares, ou seja, a proliferação de identidades dentro do saber histórico. Beleza? Que é o aspecto segundo do programa dos análises aí para a gente. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Como o programa ele está, de certa forma, é um efeito dominó. Uma coisa vai ajudando a reverberar, a ter um impacto na outra. Certinho? Vamos lá, então. Com base nisso, aqui é um quadro que eu trouxe, está lá no livro O Campo da História. Aqui tem especialidades e abordagens. E aí o Barro vai falar sobre a questão das dimensões, ele vai falar da questão das abordagens, dos domínios, coisa que nós não vamos poder fazer aqui hoje. Mas, no geral, o que eu queria mostrar para você é, por exemplo, surge a geohistória, surge a história demográfica, surge, enfim, por aí vai. Que nos ajuda a pensar e a como esses territórios. Então, deixa eu só explicar aqui melhor. Deixa eu ampliar isso aqui para vocês saberem. O que eu estou dizendo é que quando você tem a geografia com a história, um novo campo surge. E aí se amplia o campo histórico ou os territórios de estudo. Território aqui você pode pensar como território mesmo. Então, um território, sei lá, você está estudando a história, propriamente dita, o estudo dos homens ao longo do tempo. Mas você um geógrafo começa a conversar. E aí você tem a questão do espaço. Você começa a abarcar cada vez mais. Isso tem se tornado comum dentro da universidade. Ou seja, exemplo, um professor de filosofia que procura de sociologia para, de repente, fazer uma obra que abarque tanto a filosofia como a sociologia, como é o caso da Marina Chauí. Lembrando que o interdisciplinar pode se dar de várias formas. Nesse caso aqui, pode ser que o livro, nos capítulos dele, internamente, ele trate de filosofia e sociologia nos capítulos sem você perceber qual é o componente que está ali. Mas pode também ser que dentro dos capítulos você tem uma parte, dentro do livro você tem uma parte que é de filosofia e uma parte que é de sociologia. E você também poderia ter um professor de filosofia que foi formado também em sociologia e que isso reverbera na hora de fazer a sua obra. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que pode ampliar o campo, e aí, como você pensa o território, então, sei lá, a questão da história, é o campo ali, tem os campos da história, que vocês vão ver mais na frente. Só que quando vai para a geografia, esse território, esse campo, ele se amplia de tal forma que cria um novo campo. Beleza? Isso tem que ficar bem elucidado para vocês. E aqui eu trouxe, porque ali eu percebi que estava um pouco nítido para vocês acompanharem, mas aqui eu trouxe para vocês acompanharem essa questão melhor. Então aqui eu estou citando emergência de novos campos históricos. Então aqui você tem a história econômica, então a história junto com a economia surge com contraponto à economia histórica. A história cultural, essa ganha espaço ao lado da história política. Então aqui é a história social, campanha da vaga, mais emergente.
a história demográfica ligada às transformações populares no início do século XX. A geohistória, que é a questão da geografia junto com a história, que tem uma nova abordagem do espaço na história. A psicohistória, incentivada pelo diálogo com a psicologia. Então, no geral, são esses aí, são essas as características do que nós queríamos ver hoje, nessa aula 3, ou seja, a gente queria pensar e passar para vocês como é que se dá esse programa dos análises. Então, a gente viu aqui hoje apenas, a gente não tratou de todos os itens dos analistas, não, tá? Então, vai ficar faltando alguns aqui que nós vamos tratar nas próximas aulas. Quando é que vai ser a próxima aula, professor? A próxima aula, ela vai se dar a partir do momento que a gente bater a meta de visualizações, ok? É isso. Então, voltando aqui para vocês lembrarem, nós fizemos a revisão e tratamos aqui do grau interdisciplinar, que é esse aqui, o primeiro, e como isso impacta na multiplicação de campos interdisciplinares. Beleza? Então, nós vimos esses dois aqui. Nas próximas aulas, nós vamos começar a tratar desses outros aqui, ó, tá? Vamos tratar, cobrir todo esse programa aqui dos análises, mas é o que eu falei para vocês, só vamos cobrir a partir do momento que a gente tiver aí, opa, deixa eu só voltar aqui, que a gente tiver um grau aí, uma quantidade de visualizações específica para a gente poder fazer, porque a gente vai fazendo as aulas de acordo com as visualizações que estão tendo. Porque a gente não tem ninguém para editar, a gente não tem ninguém para fazer nada. Então, a gente não ganha nada também. Então, o que a gente pode solicitar a vocês é que curta, é que vocês compartilhem e ative o sininho aí para poder nos ajudar e incentivar a gente a continuar levando a Escola de Filosofia e Pensamento Crítico para esses estudantes que têm dificuldade. Tem muitos estudantes que têm dificuldade tremenda em teoria da história, e isso reverbera na hora que ele vai trabalhar, porque ele não consegue, muitas vezes, entender por que o programa dos análises, ele não consegue nem saber que os análises têm um programa. Enfim, mas se você acompanha essa aula, você vai entender que existe escola na Concepção de Barros, tanto aqui na história, quanto tem na geografia, quanto tem na área, vamos dizer assim, na área da filosofia, e por aí vai. Por aí vai. Então, não é só você vir aqui assistir a aula, não. É você tentar pegar essa aula e fazer um processo de abstração para poder aplicar isso nos mais diferentes campos. Então, quando uma pessoa estiver falando, um palestrante, e você vê ele falando algumas características que estão nesse programa dos análises, ele vai usar algumas palavras que estão aqui dentro, e até citar os autores, porque também tem uma frase do Isaac Newton, que eu vou deixar aqui com vocês, que diz o seguinte: se eu cheguei mais longe, é porque eu subi em ombros de gigantes. Então, vamos lá. Se eu cheguei mais longe, é porque eu subi em ombros de gigantes. Então, esse pesquisador, muitas vezes, ele vai citar aqueles que são pais fundadores. Então, vai citar lá o Brodel, vai citar lá o Marc Bloch, vai citar lá o Lucien Febvre. Ele vai citar, porque ele precisa subir nos ombros dos gigantes. E aí não trata de você gostar ou não. Então, por quê? Porque você tem que estudar. Você tem que estudar. Ah, mas o marxismo é doutrinação. Sai disso, cara. Para com essa coisa com esse mantra de gente pobre que não quer estudar. Os análises, eles são isso. Para com isso, velho. Você tem que estudar o marxismo, você tem que estudar os análises. Até porque, se você não estuda aquele que é um contra o outro, você tem que estudar o positivismo, tem que estudar o historicismo. Você acha que Barros, nós vimos aqui, você acha que Barros estudou só os análises? Não. E você muitas vezes compreende muito mais o autor que você está lendo quando você começa a entender a quem ele está se contrapondo. E aí faça o exercício de tentar procurar também dentro das obras o problema que o autor está tentando resolver. Muitas vezes eu falo tentando resolver porque ele não resolve em muitos casos. Ele está tentando dar uma resposta de possível resolução, tá bom?
Então, para com esse negócio de dizer que história é doutrinação. E se tem professor de esquerda, se tem professor de direita, se tem professor que está para cima, que está para baixo, faz parte do campo. O campo é um espaço de disputa. Não queira. Se o campo for homogêneo, não tem por que ele existir. Não tem por que ele existir. Aí não é espaço de disputa, é espaço de doutrinação. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, ó. Presta atenção. Se um campo, seja ele qual for, da filosofia, da geografia, qualquer campo que for, nessa sociedade, se for única e exclusivamente de um grupo de pensadores, aí já não é mais um espaço em disputa, é uma seita, porque se não tem disputa, o campo em si não tem razão de existir. O campo tem razão de existir justamente por essas disputas. E você, para se inserir no campo, você tem que retomar, você tem que compreender, você tem que entender aqueles que são os pais fundadores. Então, curta, compartilhe, ative o sininho e um forte abraço.